A verdadeira história dos gigantes, Golias e seus irmãos sobrenaturais. Imagine o horror absoluto de estar em um campo de batalha quando o chão começa a tremer sob os passos de uma criatura que mais parece ter saído das profundezas dos pesadelos humanos. Imagine o terror que se espalha pelo ar quando um guerreiro de quase 3 metros de altura surge no horizonte, seu corpo envolvido em bronze reluzente, carregando armas que pesam mais que 2 homens adultos juntos. Esta não é ficção científica nem uma lenda inventada. Esta é a história real e documentada de Golias de Gate e sua família de gigantes sobrenaturais, uma narrativa que desafia nossa compreensão sobre os limites entre o natural e o sobrenatural, entre a fé humana e o poder divino. Por 40 dias consecutivos, os soldados de Israel acordaram todas as manhãs sabendo que ouviriam novamente o rugido aterrorizante deste gigante. Por 40 noites, eles se deitaram sabendo que no dia seguinte enfrentariam novamente a mesma humilhação pública, o mesmo desafio aparentemente impossível de aceitar. Este não era apenas um conflito militar comum entre 2 nações rivais. Era uma guerra espiritual entre forças sobrenaturais, uma batalha que determinaria se o Deus de Israel era realmente supremo sobre todas as potências que se opunham ao seu povo. A história de Golias transcende amplamente o famoso confronto com o jovem David. É a narrativa de uma linhagem inteira de seres que desafiavam as leis naturais da biologia humana, uma família de guerreiros cuja própria existência questionava os limites do possível. Estes gigantes não eram simplesmente homens altos que se destacavam em combate. Eram descendentes de uma união proibida entre o mundo espiritual e o mundo físico, resultado de uma corrupção que remontava aos primórdios da civilização humana. Mas por que esta história antiga deveria importar para nós brasileiros do século XXI? Porque cada um de nós enfrenta gigantes em nossa jornada de vida. Não necessariamente gigantes físicos de 3 metros de altura, mas obstáculos que parecem impossíveis de superar, desafios que nos fazem sentir pequenos, indefesos e completamente inadequados. Problemas financeiros que parecem maiores que nossa capacidade de resolver. Relacionamentos quebrados que parecem irreparáveis. Vícios que parecem ter poder absoluto sobre nossas decisões. Injustiças sociais que parecem arraigadas demais para serem mudadas. Doenças que parecem maiores que qualquer tratamento disponível. A narrativa de Golias e seus irmãos nos ensina uma verdade fundamental que pode transformar completamente nossa perspectiva sobre estes desafios. Não importa quão grandes, quão intimidadores, quão aparentemente invencíveis sejam nossos gigantes, eles podem ser derrotados quando lutamos com fé genuína no Deus que criou o universo e estabeleceu todas as leis que o governam. O gigante que aterrorizou uma nação. Golias de Gate não era uma figura lendária nem um personagem mítico criado para impressionar. Era uma realidade aterrorizante que desafiava tudo o que os israelitas conheciam sobre os limites da força e do tamanho humanos. Quando as Escrituras nos informam em 1 Samuel 17,4 que sua altura era de 6 covados e 1 palmo, estamos lidando com medidas que traduzidas para nosso sistema métrico significam aproximadamente 2 metros e 90 centímetros de estatura pura. Para colocar esta altura em uma perspectiva que nós brasileiros possamos compreender facilmente, imagine o jogador de basquete mais alto que você já viu pessoalmente, depois acrescente mais alguns centímetros. Agora imagine esta figura não como um atleta magro adaptado para velocidade e agilidade, mas como uma montanha de músculos e ossos, construída especificamente para destruição e dominação militar. A presença física de Golias era tão intimidadora que soldados experientes, veteranos de múltiplas batalhas, fugiam em terror apenas ao vê-lo aparecer no horizonte. Mas a altura impressionante de Golias era apenas o primeiro elemento de terror que ele trazia para o campo de batalha. Seu equipamento militar era igualmente extraordinário, uma demonstração de engenharia bélica que desafiava as capacidades de produção de sua época. Ele usava um capacete de bronze forjado especialmente para acomodar seu crânio gigantesco, uma peça que sozinha pesava mais que o equipamento completo de um soldado comum. O corpo de Golias estava protegido por uma cota de malha construída com escamas de bronze meticulosamente sobrepostas, cada placa individual forjada com precisão para oferecer proteção máxima contra lanças, espadas e flechas. Esta armadura corporal pesava 5,000 ciclos de bronze, ou equivalente a aproximadamente 70 ou 80 quilos de metal puro.
Para colocar isso em perspectiva, imagine carregar o peso de uma pessoa adulta magra distribuído por todo o seu corpo, e depois tentar se mover com agilidade e velocidade em combate mortal. Apenas um homem de força verdadeiramente sobrenatural poderia não apenas carregar tal peso, mas utilizá-lo efetivamente como proteção enquanto mantinha mobilidade suficiente para atacar e defender-se. A capacidade de Golias de funcionar efetivamente sob tal carga sugeria que sua força excedia dramaticamente os limites normais da capacidade humana. As pernas de Golias eram protegidas por caneleiras de bronze, peças de armadura especialmente projetadas para proteger seus membros inferiores contra ataques baixos e investidas de infantaria. Entre seus ombros enormes pendia um dardo de bronze, uma arma de arremesso que sozinha seria impossível de ser manuseada por homens de tamanho normal. Mas talvez a arma mais impressionante no arsenal de Golias fosse sua lança principal. A haste desta lança era comparada pelos escritores bíblicos ao eixo do tir, uma peça de madeira grossa e pesada que os tecelões usavam para organizar os fios em seus trabalhos. Esta comparação não era casual nem exagerada, ela comunicava precisamente o quão substancial era esta arma. A ponta de ferro da lança de Golias pesava 600 siclos, aproximadamente 9 quilos de metal forjado especificamente para perfuração e destruição. Para um guerreiro de tamanho normal, seria fisicamente impossível até mesmo levantar tal arma, quanto mais brandi-la com precisão e força em combate. O fato de Golias poder manejar esta lança com facilidade demonstrava que ele possuía força que transcendia completamente os limites humanos normais. Mas talvez o aspecto mais psicologicamente intimidador da presença de Golias fosse seu escudeiro, um guerreiro dedicado que marchava constantemente à sua frente carregando um escudo de proporções extraordinárias. Este escudo não era uma pequena proteção de braço que soldados comuns carregavam. Era uma estrutura defensiva tão alta quanto um homem adulto, projetada especificamente para oferecer proteção completa contra chuvas de flechas que poderiam vir de múltiplas direções. Imagine o impacto psicológico devastador de ver esta formação militar avançando em sua direção. Primeiro o escudeiro com seu escudo gigantesco bloqueando parcialmente a visão, criando uma sensação de mistério e antecipação terrível. Depois, emergindo por trás desta proteção móvel, a figura imponente de Golias em toda sua glória aterrorizante, uma montanha de bronze, ferro e músculos caminhando deliberadamente em direção ao confronto. A coordenação entre Golias e seu escudeiro sugeria também um nível de treinamento militar sofisticado. Eles não eram apenas uma dupla improvisada, mas uma unidade de combate especializada, desenvolvida especificamente para maximizar tanto a proteção quanto o impacto psicológico de sua presença no campo de batalha. O terror que eku por 40 dias. A estratégia psicológica de Golias era tão devastadora quanto sua presença física. Por 40 dias consecutivos, manhã e tarde, ele estabeleceu uma rotina de terror que corroía sistematicamente a moral e a confiança do exército israelita. Esta não era uma tática militar comum, mas uma forma calculada de guerra psicológica projetada para quebrar o espírito de seus inimigos antes mesmo que o combate físico começasse. Todas as manhãs, quando o sol nascia sobre as colinas da Judéia, os soldados israelitas sabiam que ouviriam novamente o rugido terrível que havia se tornado a trilha sonora de seus pesadelos. A voz de Golias não era simplesmente alta, ela carregava uma qualidade que parecia reverberar através dos ossos de quem a ouvia, uma ressonância profunda que sugeria poder sobrenatural. Por que saístes para ordenar a batalha? Gritava Golias, sua voz ecoando através do vale como trovão distante. Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça até mim. Se ele puder pelejar comigo e me vencer, seremos vossos servos. Porém, se eu prevalecer contra ele e o vencer, então sereis nossos servos e nos servireis. Esta proposta representava uma forma antiga de resolução de conflitos conhecida como combate representativo ou duelo de campeões. Era uma prática militar estabelecida no mundo antigo que permitia que duas nações resolvessem suas disputas através do confronto entre seus melhores guerreiros, economizando assim as vidas de milhares de soldados que de outra forma morreriam em batalha campal. O conceito era simultaneamente honorável e aterrorizante. Honorável porque poupava vidas inocentes e resolvia conflitos através da habilidade individual em vez da destruição em massa.
Aterrorizante porque colocava o destino de nações inteiras nos ombros de um único indivíduo, e no caso específico de Israel, porque simplesmente não havia ninguém em suas fileiras que pudesse razoavelmente esperar derrotar um adversário das proporções de Golias. O que tornava a situação ainda mais desesperadora era a persistência implacável de Golias. Ele não fez sua proposta uma única vez e depois aguardou silenciosamente por uma resposta. Em vez disso, repetiu seu desafio 2 vezes por dia. Todos os dias, por mais de um mês. Esta repetição constante criava um efeito psicológico devastador que ia muito além do simples medo de combate. Cada repetição do desafio era como uma gota d'água caindo constantemente sobre uma pedra, gradualmente desgastando a confiança e a moral dos soldados israelitas. Eles começaram a internalizar a aparente impossibilidade de sua situação. Começaram a questionar se seu Deus realmente era capaz de enfrentar este tipo de poder sobrenatural. Começaram a duvidar de suas próprias capacidades e do valor de sua causa. A estratégia de Golias era brilhantemente maléfica porque atacava não apenas o corpo, mas a alma de seus inimigos. Ele estava sistematicamente destruindo sua vontade de lutar antes mesmo que a luta começasse. Estava usando o tempo como uma arma, permitindo que o medo crescesse e se multiplicasse até que se tornasse uma força tão poderosa quanto sua própria presença física. Durante este período de 40 dias, enquanto o exército israelita enfrentava esta tortura psicológica diária, a vida continuava normalmente nas montanhas da Judeia. Nas colinas próximas a Belém, um jovem pastor chamado David seguia sua rotina familiar de cuidar das ovelhas de seu pai, completamente alheio ao drama que se desenrolava no campo de batalha a alguns quilômetros de distância. David era ainda jovem demais para ser recrutado para o exército, e sua única conexão com o conflito militar eram seus 3 irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samá, que serviam nas fileiras do rei Saul. Para David, estes eram apenas nomes distantes de uma realidade que não o tocava diretamente. Sua preocupação principal era proteger o rebanho de seu pai contra predadores naturais como leões e ursos, uma responsabilidade que ele levava muito a sério. Jessé, o pai de David, estava envelhecendo e começando a sentir o peso dos anos. A jornada através das montanhas rochosas da Judéia até o acampamento militar era fisicamente exigente, e ele não se sentia mais capaz de fazê-la sozinho para verificar o bem-estar de seus filhos mais velhos. A ausência prolongada deles o preocupava, especialmente porque as notícias que chegavam sobre o conflito com os filisteus eram escassas e confusas. Foi neste contexto de preocupação paternal que Jessé tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Ele chamou seu filho mais novo e lhe deu uma tarefa aparentemente simples que teria consequências eternas. David, disse Jessé, preciso que você faça uma viagem para mim. Leve para seus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corra rapidamente ao acampamento. Também leve estes 10 queijos para o comandante da unidade. Veja como seus irmãos estão passando e traga-me notícias deles. Esta instrução parecia totalmente rotineira, uma simples missão de reabastecimento e verificação familiar. Jessé não tinha como saber que estava enviando David diretamente para um encontro com o destino, para um momento que definiria não apenas a vida de seu filho, mas a história de Israel como nação. David obedeceu prontamente às instruções de seu pai, demonstrando a atitude de obediência e responsabilidade que caracterizaria toda sua vida. Ele se levantou cedo pela manhã, antes mesmo que o sol nascesse completamente, deixou o rebanho aos cuidados de um pastor substituto em quem confiava, pegou cuidadosamente as provisões que seu pai havia preparado, e partiu através das trilhas montanhosas em direção ao vale onde os exércitos estavam acampados. A jornada de David através das montanhas da Judéia deve ter sido ao mesmo tempo bela e perigosa. As trilhas eram acidentadas e exigiam atenção constante para evitar quedas ou encontros com animais selvagens. Mas David estava acostumado a este tipo de terreno, pois havia passado anos perseguindo ovelhas perdidas através das mesmas colinas e vales. Quando David finalmente chegou às proximidades do acampamento israelita, a primeira coisa que notou foi o nível incomum de atividade militar. As tropas estavam se formando para a batalha matinal, e o ar estava carregado com a tensão característica de homens que se preparam para enfrentar a possibilidade da morte.
Ele podia ouvir os gritos de comando dos oficiais, o barulho metálico de armaduras sendo ajustadas, e o som geral de um exército se organizando para o conflito. O encontro que mudou a história. David rapidamente localizou o responsável pelos suprimentos e entregou as provisões que trouxera, cumprindo fielmente a primeira parte das instruções de seu pai. Mas então, movido pela curiosidade natural de um jovem que nunca havia visto um exército em formação de batalha, ele correu para as primeiras fileiras para procurar seus irmãos e observar o que estava acontecendo. Foi exatamente neste momento, enquanto David conversava animadamente e seus irmãos sobre notícias de casa e da família, que o destino interveio de forma dramática. Do outro lado do vale, uma figura gigantesca emergiu das fileiras filistias, e imediatamente todo o comportamento do exército israelita mudou de forma radical e aterrorizante. O que David testemunhou naquele momento deve ter sido chocante além de sua capacidade de compreender. Soldados experientes, veteranos de múltiplas batalhas, homens que ele presumia serem corajosos e confiantes, começaram a correr em pânico para longe das linhas de frente. Alguns literalmente se esconderam dentro de suas tendas, outros se agacharam atrás de qualquer proteção que pudessem encontrar. O mais perturbador para David deve ter sido a expressão de terror absoluto nos rostos destes homens. Estes não eram sinais de cautela militar prudente ou preocupação tática normal. Era medo primitivo, visceral, o tipo de terror que surge quando os seres humanos se confrontam com algo que transcende sua capacidade de enfrentar através de meios naturais. E então David ouviu a voz. O rugido de Golias atravessou o vale como uma força física, carregando palavras que não eram apenas um desafio militar, mas uma blasfêmia direta contra o Deus de Israel. Para soldados que haviam ouvido estas mesmas palavras 2 vezes por dia durante 40 dias, era simplesmente mais uma repetição de uma humilhação familiar. Mas para David, que estava ouvindo pela primeira vez, o impacto foi completamente diferente. Onde os soldados veteranos ouviam uma ameaça impossível de enfrentar, David ouviu uma afronta intolerável ao Deus que ele conhecia intimamente através de anos de comunhão durante as longas noites guardando ovelhas. Onde eles viam um gigante invencível, David viu um homem mortal que estava insultando o Criador do universo. A diferença na reação de David não era baseada em maior coragem física ou experiência militar superior, mas em uma perspectiva espiritual fundamentalmente diferente. Quem é este filisteu incircunciso? Perguntou David aos soldados ao seu redor, sua voz carregada de indignação genuína, para afrontar os exércitos do Deus vivo. Esta pergunta revelava a diferença fundamental entre David e os soldados experientes. Eles estavam focados no tamanho físico de Golias, em sua armadura impressionante, em suas armas impossíveis de enfrentar. David estava focado no fato de que este homem estava desafiando o Deus que havia criado as estrelas, que havia dividido o Mar Vermelho, que havia demonstrado seu poder através de incontáveis milagres na história de Israel. A pergunta de David também revelava sua compreensão teológica sofisticada. Quando ele se referiu a Golias como incircunciso, não estava simplesmente fazendo uma observação física. Estava identificando Golias como alguém que estava fora da aliança com Deus, alguém que não tinha direito legítimo de desafiar o povo escolhido do Criador. As perguntas de David rapidamente chegaram aos ouvidos de oficiais superiores, que as relataram ao próprio rei Saul. A perspectiva única deste jovem pastor, sua indignação genuína diante da blasfêmia de Golias, e sua confiança aparentemente irracional na capacidade de Israel de enfrentar este desafio, intrigaram o rei o suficiente para que ele mandasse chamar David para uma audiência pessoal. O encontro entre David e o rei Saul foi um dos momentos mais significativos na história de Israel. Aqui estava o rei estabelecido, um homem de experiência militar comprovada, face a face com um jovem pastor que propunha fazer o que um exército inteiro considerava impossível. Não desfalte o coração de ninguém por causa dele, disse David a Saul, com uma confiança que deve ter parecido quase arrogante vinda de alguém tão jovem. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. A resposta de Saul foi compreensível e previsível. Não poderás ir contra este filisteu para pelejar com ele, pois ainda és jovem, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Era uma avaliação militar perfeitamente racional.
David não tinha treinamento formal em combate, não possuía experiência em batalha, não tinha o físico de um guerreiro, e certamente não tinha equipamento adequado para enfrentar um adversário das proporções de Golias. Por qualquer medida humana de probabilidade de sucesso, a proposta de David era completamente impraticável. Mas David tinha uma resposta que revelava a fonte de sua confiança extraordinária, uma explicação que transformou a perspectiva de toda a situação. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, começou David, e quando veio um leão e um urso e tomou uma ovelha do rebanho, saí após ele, e o ataquei, e livrei a ovelha da sua boca. Quando ele se levantou contra mim, peguei-o pela barba e o feri, e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. E este filisteu incircunciso será como um deles, pois afrontou os exércitos do Deus vivo. Esta declaração revelava aspectos profundos do caráter e da experiência espiritual de David que não eram imediatamente óbvios. Primeiro, mostrava que sua vida como pastor não havia sido pacífica nem fácil. Ele havia enfrentado predadores mortais em defesa das ovelhas que lhe foram confiadas, demonstrando coragem física real em circunstâncias perigosas. Segundo, revelava que David havia aprendido a ver estes confrontos através de uma lente espiritual. Para ele, proteger as ovelhas de seu pai não era simplesmente um trabalho, mas um treinamento providencial para proteger o povo de Deus. Havia uma continuidade espiritual entre cuidar de ovelhas e cuidar de Israel. Terceiro, mostrava que David havia desenvolvido uma confiança profunda na proteção e capacitação divina através de experiências práticas e concretas. Sua fé não era teórica nem sentimental, mas estava baseada em resultados verificáveis de intervenção divina em sua vida. O Senhor, continuou David, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Esta declaração era ao mesmo tempo uma confissão de fé e uma profecia. David estava expressando sua confiança absoluta de que o mesmo Deus que havia demonstrado seu poder nas situações anteriores faria o mesmo nesta nova circunstância, mesmo que fosse muito mais desafiadora. Confrontado com esta fé inabalável e esta lógica espiritual convincente, Saul tomou uma decisão que alteraria o curso da história de Israel. Vai, disse ele, e o Senhor seja contigo. A preparação para a batalha. Saul, movido talvez por um sentimento de responsabilidade pelo jovem que estava enviando para enfrentar um perigo mortal, tentou equipar David com a melhor proteção disponível. Ele vestiu David com sua própria armadura real, colocou um capacete de bronze em sua cabeça, e o cobriu com uma cota de malha. Depois amarrou sua espada pessoal sobre a armadura de David. Esta tentativa de proteger David era bem intencionada, mas revelou imediatamente um problema fundamental. David tentou caminhar com todo este equipamento, mas descobriu que era completamente ineficaz. A armadura era muito grande, muito pesada, e simplesmente não se ajustava ao seu corpo menor. Mais importante ainda, ele não estava acostumado a se mover com este tipo de equipamento. Não posso andar com isto, disse David honestamente, porque não estou acostumado. Ele então removeu toda a armadura e se preparou para enfrentar Golias da maneira que conhecia melhor. Esta decisão de David de rejeitar a armadura real em favor de seu equipamento simples de pastor foi profundamente simbólica. Representava uma escolha entre depender de proteção humana ou confiar na proteção divina. Era uma decisão de lutar com as ferramentas que Deus havia usado para treiná-lo, em vez de tentar imitar os métodos de outros. David pegou seu cajado de pastor, a vara simples de madeira que havia usado por anos para guiar e proteger ovelhas. Depois foi ao ribeiro próximo e escolheu cuidadosamente 5 pedras lisas, testando cada uma para garantir que tinha o peso e a forma ideais para uso com sua funda. Ele colocou estas pedras em seu alforje de pastor e segurou sua funda na mão. A escolha de 5 pedras levanta uma questão interessante. Por que David escolheu múltiplas pedras se tinha fé de que uma seria suficiente? Algumas interpretações sugerem que David sabia através de revelação divina que Golias tinha 4 irmãos, e estava se preparando para enfrentar todos eles se necessário. Outras interpretações sugerem simplesmente que David estava sendo prudente, preparando-se para a possibilidade de que sua primeira tentativa não fosse bem-sucedida.
O que é mais provável é que David estava demonstrando a combinação de fé absoluta em Deus com responsabilidade humana prática. Ele confiava completamente em Deus para a vitória, mas também fez sua parte preparando-se adequadamente com os recursos disponíveis. Quando David se aproximou do local do confronto, carregando apenas seu cajado, suas pedras e sua funda, ele deve ter apresentado uma imagem que era simultaneamente cômica e heroica. Para observadores externos, especialmente para Golias, a ideia de que este jovem simples pudesse representar uma ameaça real era absurda. Mas para aqueles que entendiam a dinâmica espiritual da situação, havia algo profundamente apropriado sobre esta simplicidade. O confronto que determinou o destino. O momento do confronto final chegou com uma tensão dramática que havia se acumulado por mais de 40 dias. Golias avançou lentamente através do vale, seu escudeiro marchando à sua frente como sempre, criando uma procissão aterrorizante de metal reluzente e poder físico impressionante. O som de seus passos ecoava através do silêncio tenso como batidas de tambor anunciando o julgamento final. Quando Golias finalmente focalizou sua atenção em David, sua reação inicial foi de escárnio total e desprezo profundo. O que ele viu deve ter parecido como uma piada cruel. Um jovem magro, mal saído da adolescência, vestido com roupas simples de pastor, carregando um cajado de madeira como se fosse para uma caminhada pacífica pelo campo. Sou eu algum cão? Rugiu Golias, sua voz carregada de insulto e indignação, para vires a mim com paus. Esta pergunta revelava tanto a arrogância de Golias, quanto sua incompreensão completa da dinâmica espiritual da situação. Ele estava avaliando David puramente através de critérios físicos e militares, completamente cego para as forças sobrenaturais que estavam operando através deste jovem aparentemente insignificante. Golias então procedeu a amaldiçoar David pelos seus deuses, invocando as divindades filistias como testemunhas de sua superioridade e como agentes de destruição contra seu jovem oponente. Venha a mim, gritou ele, e darei a tua carne às aves dos céus e às feras do campo. Esta ameaça não era simplesmente retórica militar padrão. Era uma promessa específica e detalhada de humilhação total. Golias não estava apenas planejando matar David, ele estava planejando desfigurar seu corpo de tal forma que se tornasse comida para animais selvagens, negando-lhe assim até mesmo a dignidade de um enterro adequado. Mas a resposta de David transformou todo o confronto de um simples duelo militar em uma demonstração cósmica do poder divino versus a arrogância humana. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com dardo, declarou David, sua voz jovem carregando uma autoridade que parecia impossível para alguém de sua idade e experiência. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Esta declaração era revolucionária em múltiplos níveis. Primeiro, David estava redefinindo completamente os termos do confronto. Onde Golias via uma batalha entre armas e armaduras, David via uma batalha entre sistemas de valores espirituais. Segundo, David estava identificando claramente a fonte de sua confiança, não em suas próprias habilidades, mas no poder do Deus de Israel. Hoje mesmo, continuou David, sua voz crescendo em intensidade profética, o Senhor te entregará nas minhas mãos, e te ferirei, e te cortarei a cabeça. Darei os corpos do exército dos filisteus, hoje mesmo, às aves dos céus e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Esta não era uma predição esperançosa nem um blefe desesperado. Era uma declaração profética baseada em revelação divina. David estava falando com a autoridade de alguém que havia recebido conhecimento sobrenatural sobre o resultado do confronto. Mais importante ainda, ele estava articulando claramente o propósito maior da batalha: demonstrar ao mundo inteiro a realidade e o poder do Deus de Israel. E saberá toda esta congregação, David concluiu, que o Senhor não salva com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Com estas palavras, David havia transformado o que começou como um desafio pessoal em uma lição teológica universal. Ele estava estabelecendo um princípio que transcenderia esta batalha específica: que Deus não depende de métodos humanos convencionais para alcançar seus propósitos, e que aqueles que confiam nele podem superar obstáculos que parecem impossíveis através de meios naturais.
Quando Golias começou a avançar para o confronto final, cada passo fazendo o chão tremer sob seu peso imenso, David também se moveu, mas em vez de recuar ou assumir uma postura defensiva, ele correu corajosamente em direção ao gigante. Esta decisão de David de correr em direção ao perigo em vez de fugir dele foi profundamente simbólica. Mostrava que sua confiança em Deus havia eliminado completamente seu medo natural. Demonstrava que ele estava ansioso para ver a manifestação do poder divino, não relutante em participar dela. No momento crítico, David colocou a mão em seu alforje, retirou uma das pedras que havia escolhido cuidadosamente, a colocou em sua funda, e a lançou com toda a força que possuía. A pedra voou através do ar com um som sibilante característico, cortando a distância entre David e Golias em uma fração de segundo. O que aconteceu a seguir desafiou todas as expectativas humanas e demonstrou que quando Deus decide agir, as leis naturais se tornam servas de seus propósitos. A pedra atingiu Golias exatamente na testa, na única parte de seu corpo que não estava protegida por armadura, e penetrou profundamente em seu crânio. O impacto foi instantâneo e devastador. Golias, que apenas momentos antes estava avançando como uma força imparável da natureza, caiu de cara no chão como uma árvore gigantesca derrubada por um lenhador. O som de sua queda ecoou através do vale como trovão, e um silêncio absoluto se espalhou sobre ambos os exércitos enquanto testemunhavam o impossível tornado realidade. David correu até onde Golias havia caído, demonstrando mais uma vez sua coragem e sua confiança de que o gigante estava realmente morto. Ele pegou a espada massiva de Golias, que sozinha pesava mais que muitas armas completas, a retirou de sua bainha com esforço considerável, e cortou a cabeça do gigante. Este ato final não era simplesmente brutalidade desnecessária, mas uma demonstração necessária e simbólica de vitória completa. No mundo antigo, cortar a cabeça de um inimigo derrotado era a prova definitiva de sua morte e a garantia de que não poderia retornar para lutar novamente. As consequências da vitória. O impacto psicológico da vitória de David foi imediato e devastador para o exército filisteu. Quando viram que seu campeão invencível havia sido morto por um jovem pastor israelita, o terror que eles haviam inspirado por tanto tempo se voltou contra eles. Soldados que haviam se sentido invencíveis devido à presença de Golias em suas fileiras agora fugiram em pânico total. Os homens de Israel e Judá, que haviam vivido sob a sombra do medo por 40 dias, experimentaram uma transformação psicológica igualmente dramática. Eles se levantaram com gritos de vitória e perseguiram os filisteus em fuga até as portas de Ecrom, suas cidades fortificadas. O campo de batalha que havia sido dominado pelo terror se transformou em uma celebração estrondosa da vitória divina. A perseguição dos filisteus em fuga resultou em uma das vitórias mais completas na história militar de Israel. Os soldados israelitas não apenas derrotaram seus inimigos, mas também saquearam seu acampamento, recuperando riquezas e suprimentos que fortaleceriam Israel por meses ou anos seguintes. David levou a cabeça de Golias para Jerusalém como troféu de vitória, um símbolo tangível de que o Deus de Israel havia triunfado sobre as forças que se opunham ao seu povo. Mas ele guardou as armas de Golias em sua própria tenda, talvez como lembretes pessoais da fidelidade de Deus e da importância de depender do poder divino em vez da força humana. Esta vitória marcou o início de uma nova era na história de Israel, quando jovens de fé demonstrariam repetidamente que o tamanho físico e a superioridade militar não eram páreo para a confiança genuína no Deus Todo-Poderoso. A linhagem dos gigantes continua. A morte de Golias, embora dramática e decisiva, não encerrou a ameaça dos gigantes que aterrorizavam Israel. Na verdade, revelou-se que Golias era parte de uma família ou linhagem de guerreiros sobrenaturalmente grandes, e seus irmãos continuariam a representar desafios formidáveis para Israel nos anos seguintes. Estes homens não eram simplesmente soldados altos que se destacavam em combate devido a vantagens físicas naturais. Eram descendentes de uma linhagem que desafiava as leis normais da biologia humana, possuidores de força, tamanho e capacidades que sugeriam origens sobrenaturais. Em 2 Samuel 21, encontramos o registro detalhado de 4 confrontos adicionais com os irmãos de Golias. Estas batalhas não eram apenas conflitos militares comuns,
mas continuações da guerra espiritual entre as forças que serviam ao Deus verdadeiro e aquelas que representavam poderes sobrenaturais sombrios. Isbi-Benob emergiu como uma ameaça renovada após a morte de seu irmão mais famoso. Durante uma batalha posterior entre Israel e os filisteus, quando David desceu com seus guerreiros para lutar, ele começou a se cansar no calor intenso do combate prolongado. Foi precisamente neste momento de vulnerabilidade física que Isbi-Benob, identificado como descendente dos gigantes, viu sua oportunidade de vingança. Isbi-Benob era formidavelmente equipado para o combate. Ele carregava uma lança que pesava 300 ciclos de bronze, aproximadamente 4,5 kg de metal mortal forjado especificamente para perfuração e destruição. Além disso, estava armado com uma espada nova, provavelmente forjada com as melhores técnicas metalúrgicas disponíveis na época. O plano de Isbi-Benob era simples e direto: matar David quando ele estivesse em seu estado mais vulnerável. Para um observador externo, este plano parecia completamente viável. David estava cansado, possivelmente separado de seus homens mais próximos, e enfrentando um adversário que possuía todas as vantagens físicas imagináveis. Mas Isbi-Benob cometeu o mesmo erro fundamental que seu irmão Golias havia cometido. Ele subestimou completamente o poder de Deus e a lealdade daqueles que serviam ao seu ungido. No momento crítico, quando parecia que David estava prestes a ser sobrepujado, Abisai, filho de Zeruia, apareceu como um instrumento da providência divina. Abisai não era um guerreiro comum. Ele era sobrinho de David, irmão de Joabe e Asael, todos eles conhecidos por sua coragem excepcional e habilidade militar. Abisai havia se distinguido em múltiplas ocasiões como um dos homens mais valentes de Israel, alguém em quem David podia confiar completamente em situações de vida ou morte. A intervenção de Abisai foi rápida, decisiva e efetiva. Ele atacou Isbi-Benob e o matou, salvando a vida de David em um momento que poderia ter alterado completamente o curso da história de Israel. Esta vitória demonstrou que o poder que havia fluído através de David contra Golias não era limitado a ele pessoalmente, mas estava disponível para outros que lutavam pela mesma causa. O evento foi tão significativo que os homens de David fizeram um juramento solene: nunca mais sairás conosco à batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. Eles reconheceram que David havia se tornado precioso demais para o futuro de Israel para arriscar sua vida desnecessariamente em combate direto. Esta decisão demonstrava sabedoria prática e compreensão espiritual. Embora David fosse um guerreiro excepcional, seu valor para Israel transcendia sua habilidade militar individual. Ele estava destinado a ser rei, construtor do templo, escritor de salmos e ancestral do Messias. Sua preservação era essencial para o cumprimento dos propósitos divinos. Saf representou outro desafio da linhagem dos gigantes. Seu confronto com Sibecai, o Husatita, ocorreu em Gate, a cidade natal de Golias, demonstrando que esta região específica havia se tornado um centro de atividade dos descendentes dos gigantes. Gate não era simplesmente uma cidade filistia comum. Havia se tornado um símbolo de oposição sobrenatural ao povo de Deus, um lugar onde forças que desafiavam a ordem natural estabelecida por Deus pareciam se concentrar e se multiplicar. A presença contínua de gigantes nesta localidade sugeria que havia algo específico sobre Gate que atraía ou produzia estes seres extraordinários. Sibecai, o Husatita, era um dos homens valentes de David, especificamente mencionado entre os 30 guerreiros mais distintos do reino. Sua vitória sobre Saf demonstrou que Deus estava levantando uma geração inteira de guerreiros em Israel que possuíam fé suficiente para enfrentar inimigos aparentemente impossíveis de derrotar. O nome Saf, que significa limiar ou bacia, pode ter significado simbólico. Ele representava uma espécie de portal ou ponto de entrada para o tipo de corrupção sobrenatural que os gigantes representavam. Sua derrota por Sibecai simbolizava o fechamento deste portal e a vitória contínua dos propósitos divinos sobre as forças que se opunham a eles. Lami, especificamente identificado como irmão de Golias, apresentava uma ameaça particular porque carregava armamento quase idêntico ao de seu irmão mais famoso. Sua lança tinha uma haste comparada ao eixo do Tir, exatamente como a de Golias, indicando que ambos possuíam força sobrenatural necessária para manejar tais armas.
A similaridade do equipamento entre Lame e Golias sugeria que eles haviam sido treinados pelos mesmos métodos ou possuíam características físicas muito similares. Isto implicava que a derrota de Golias não havia sido apenas sorte ou circunstância única, mas que seria necessário enfrentar múltiplas iterações do mesmo tipo de desafio. Elcana, filho de Jair, foi o guerreiro escolhido por Deus para enfrentar Lame. O fato de que Elcana era descrito como betlemita criava uma conexão interessante com David, que também era de Belém. Isto sugeria que Deus estava usando homens da mesma região, possivelmente da mesma linhagem espiritual, para continuar o trabalho que David havia começado. A vitória de Elcana sobre Lame foi particularmente significativa porque demonstrou que Israel poderia conquistar grandes inimigos mesmo quando David não estava fisicamente presente no campo de batalha. A nova geração de líderes havia internalizado as lições de fé e coragem que David havia modelado, e agora estavam aplicando esses princípios em suas próprias batalhas. O gigante sem nome e sua peculiaridade. O mais intrigante dos irmãos de Golias talvez seja aquele cujo nome não é preservado nas Escrituras. Este gigante é descrito como um homem de grande estatura que possuía uma característica física extraordinária. 24 dedos no total, 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Esta descrição física incomum levanta questões fascinantes sobre a natureza destes gigantes. Na literatura antiga e na tradição bíblica, características físicas anômalas eram frequentemente vistas como sinais de origem sobrenatural ou como marcas que distinguiam seres que estavam fora da ordem natural estabelecida por Deus. Os 6 dedos em cada extremidade podem ter sido considerados um sinal de poder sobrenatural ou uma marca de sua origem híbrida entre o natural e o sobrenatural. Em algumas tradições antigas, números como 6 eram associados com imperfeição ou com tentativas de imitar ou superar a perfeição divina. O gigante sem nome também zombava de Israel, usando palavras insultantes e desafiadoras que ecoavam as táticas psicológicas que seu irmão Golias havia empregado. Esta continuidade na estratégia sugeria que todos os irmãos haviam sido treinados não apenas em combate físico, mas também em guerra psicológica. Jonatas, filho de Simeia e sobrinho de David, foi quem se levantou para enfrentar este desafio específico. O fato de que foi um membro da família de David quem derrotou este gigante criava uma simetria interessante na narrativa, demonstrando que a coragem e a fé não eram limitadas a David pessoalmente, mas podiam ser transmitidas através de relacionamentos familiares e mentoria espiritual. A vitória de Jonatas sobre o gigante sem nome nos ensina lições importantes sobre humildade e sobre a natureza temporária de toda a vanglória humana. Embora este gigante fosse fisicamente impressionante e possuísse características que o marcavam como único, sua falta de nome no registro bíblico pode simbolizar que toda ostentação humana é temporária e sem importância eterna. Aqueles que se opõem a Deus, não importa quão grandes, únicos ou aparentemente especiais sejam, serão eventualmente esquecidos, enquanto aqueles que servem a Deus fielmente, mesmo que sejam aparentemente insignificantes aos olhos humanos, serão lembrados para sempre nas páginas da história sagrada. A derrota deste gigante também demonstra que mesmo as características que nos fazem únicos ou especiais não garantem sucesso se estivermos lutando contra os propósitos de Deus. O gigante sem nome descobriu que possuir 6 dedos em cada mão não lhe proporcionava vantagem alguma contra um homem que lutava no poder do Deus Todo-Poderoso. As origens sobrenaturais. Compreendendo os Nefilins. Para compreender completamente a história de Golias e seus irmãos, devemos examinar suas possíveis origens sobrenaturais, que nos levam de volta ao misterioso relato dos Nefilins em Gênesis 6, 1-4. Este texto tem intrigado estudiosos, teólogos e crentes por milênios, e sua compreensão adequada ilumina toda a narrativa dos gigantes que posteriormente apareceram na história bíblica. Aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia, naqueles dias, gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama.
Este relato apresenta um dos mistérios mais profundos e controversos das Escrituras. 3 interpretações principais emergiram ao longo da história da interpretação bíblica, cada uma com implicações significativas para nossa compreensão da natureza dos gigantes que apareceram posteriormente. A primeira interpretação, historicamente a mais aceita pelos pais da Igreja primitiva e por muitos estudiosos conservadores modernos, é que os filhos de Deus eram seres angelicais que abandonaram sua posição celestial apropriada para se relacionar sexualmente com mulheres humanas. Esta interpretação encontra apoio substancial no uso consistente da frase filhos de Deus no Antigo Testamento para se referir especificamente a seres angelicais. No livro de Jó, encontramos múltiplas referências aos filhos de Deus que claramente se referem a anjos. Houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás também veio entre eles. Esta consistência terminológica sugere fortemente que Gênesis 6 está descrevendo o mesmo tipo de seres. Esta interpretação explica adequadamente por que os descendentes dessas uniões eram chamados de Nefilins, que significa caídos em hebraico. Não eram simplesmente homens excepcionalmente altos, mas híbridos sobrenaturais que possuíam características que desafiavam as leis naturais da biologia humana. Sua força, tamanho e capacidades militares excediam dramaticamente qualquer coisa que pudesse ser explicada pela genética humana normal. A segunda interpretação sugere que os filhos de Deus eram líderes humanos poderosos, possivelmente descendentes de Sete ou governantes que reivindicavam status divino. Nesta perspectiva, os Nefilins eram simplesmente os descendentes de uniões entre homens poderosos e mulheres comuns, resultando em uma classe de guerreiros excepcionalmente fortes e habilidosos. A terceira interpretação propõe que os filhos de Deus eram os descendentes piedosos de Sete, enquanto as filhas dos homens eram descendentes ímpias de Caim. Nesta visão, os Nefilins resultaram da mistura entre as linhagens piedosa e ímpia, levando à corrupção moral generalizada que provocou o julgamento do dilúvio. Embora cada interpretação tenha seus defensores e seus méritos acadêmicos, a evidência bíblica e textual parece apoiar mais fortemente a primeira opção. A consistência no uso de filhos de Deus para seres angelicais, a natureza extraordinária dos Nefilins, e as referências em Judas versículo 6 sobre anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação convergem para sugerir que estamos lidando com um evento sobrenatural de proporções extraordinárias. Judas versículo 6 fornece uma pista crucial. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Esta referência a anjos que abandonaram sua habitação apropriada parece ecoar exatamente o que Gênesis 6 descreve. Pedro também se refere a este evento em 1 Pedro 3:19-20, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Esta união antinatural entre seres angelicais e mulheres humanas resultou em uma corrupção fundamental da raça humana que foi muito além da simples imoralidade. Os Nefilins representavam uma tentativa satânica de poluir geneticamente a linhagem humana e impedir o nascimento do Messias prometido em Gênesis 3:15. Se Satanás pudesse corromper toda a humanidade através desta hibridização sobrenatural, a promessa sobre a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente não poderia se cumprir através de meios naturais. O dilúvio foi necessário não apenas para julgar a maldade humana, mas para preservar a pureza da linhagem através da qual o Salvador viria. Foi por isso que Noé é descrito como perfeito em suas gerações, não moralmente perfeito, pois as Escrituras deixam claro que ele era um pecador como todos os outros humanos, mas geneticamente puro, não contaminado pela corrupção dos Nefilins. A continuação pós-diluviana. Após o dilúvio, surgem referências adicionais a gigantes na terra de Canaã, criando um aparente paradoxo. Como gigantes poderiam existir após o dilúvio se todos os Nefilins foram destruídos? Esta questão tem gerado muito debate teológico e acadêmico. Quando os espias israelitas retornaram de sua exploração da terra prometida, relataram em Números 13:33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos,
e assim também éramos aos seus olhos. Várias possibilidades emergiram para explicar esta aparente continuidade. Primeira, é possível que alguns traços genéticos dos nefilins tenham sido preservados através de uma das noras de Noé, embora esta explicação levante questões teológicas complexas sobre a justiça do julgamento divino. Segunda, pode ter havido uma repetição limitada da atividade angelical após o dilúvio, embora em escala muito menor e possivelmente restrita geograficamente. Esta explicação encontra algum apoio na evidência de que os gigantes pós-diluvianos pareciam estar concentrados em regiões específicas, particularmente em torno de Gate e outras cidades filistias. Terceira, o termo gigantes em algumas passagens pode se referir simplesmente a pessoas excepcionalmente altas sem necessariamente implicar origem sobrenatural. Esta explicação sugere que nem todos os indivíduos descritos como gigantes nas Escrituras tinham a mesma origem dos nefilins pré-diluvianos. O que permanece claro é que Golias e seus irmãos representavam algo além da variação humana normal. Eles possuíam força, tamanho e capacidades que sugeriam origem ou influência sobrenatural. Sua concentração em Gate e sua identificação como descendentes dos Rafaítas, ou gigantes, conecta-os diretamente com a tradição bíblica dos seres que desafiavam a ordem natural estabelecida por Deus. Lições espirituais e aplicações contemporâneas. A narrativa de Golias e seus irmãos oferece lições espirituais profundas que transcendem completamente seu contexto histórico específico. Estas histórias não são meramente relatos de batalhas antigas, mas paradigmas espirituais eternos que se aplicam diretamente às lutas que enfrentamos em nossa era contemporânea. Primeira, aprendemos que os gigantes em nossas vidas frequentemente representam mais do que desafios naturais ou circunstâncias difíceis. Assim como Golias e seus irmãos tinham possíveis origens sobrenaturais, muitos dos obstáculos mais intimidadores que enfrentamos têm dimensões espirituais que exigem soluções espirituais. Não podemos vencer batalhas espirituais usando exclusivamente métodos puramente naturais ou seculares. Esta compreensão muda fundamentalmente nossa abordagem aos problemas da vida. Em vez de depender apenas de nossa própria inteligência, recursos financeiros, conexões sociais ou habilidades naturais, devemos reconhecer que alguns desafios requerem intervenção divina e devem ser enfrentados através de oração, fé e dependência do poder de Deus. Segunda, a história demonstra consistentemente que Deus frequentemente escolhe instrumentos improváveis para realizar seus propósitos mais importantes. David era o mais jovem de sua família, inexperiente em guerra, fisicamente menor que seus oponentes, e armado apenas com ferramentas simples de pastor. Os homens valentes que derrotaram os outros gigantes não eram necessariamente os mais fortes fisicamente ou os mais experientes militarmente, mas eram homens de fé excepcional.